a mais um Liga o Flow Podcast, aquele podcast que traz convidados incríveis e o objetivo do nosso canal aqui é inspirar não só mulheres, mas homens a explorarem o melhor do seu potencial, porque a gente acredita que as pessoas nasceram para explorar e para viver o que elas desejam, maior do seu potencial. E a gente, como comunidade, tem apoiado muitas mulheres, principalmente, mas a gente não é exclusivo, a gente traz homens e mulheres porque a gente entende que esse público se complementa. E a gente aqui, mais uma vez, traz convidados incríveis, que a Déa já vai contar aqui para vocês. E o tema hoje está quentíssimo e eu tenho certeza que cada um de vocês, ou pelo menos grande parte, já passou por isso, que é enfrentar um conflito de gerações. Nós temos aí hoje 4 gerações no mercado de trabalho. Geração Z, me ajuda aqui, geração Z, geração X, o Baby Boomer, eu tô misturando. Baby Boomer, X, Millennial, que é o Y, e Z. São 4 gerações que hoje convivem junto, convivem no mundo profissional e geram uma série de conflitos, mas que, se liderada de uma forma muito inteligente e equilibrada, podem trazer grandes inovações. Mas elas viveram num contexto histórico, num contexto tecnológico, um contexto social muito diferente, e a gente aqui como líder do outro lado precisa compreender para conseguir conduzir com maestria esse público, mas com certeza esse é um tema que vai gerar muita conversa aqui. Ideia, eu te passo agora para apresentar nossos convidados incríveis. Boa noite, e para esse episódio nós trouxemos 2 grandes executivos, tá? Nós estamos aqui com o Lauro e com o Marcos Marinho. Eles são executivos que trabalharam em multinacionais, têm uma empresa hoje de tecnologia IA, que se chama iColabora. Então, eles têm muita experiência com as pessoas, do que nós vamos falar aqui, do que a Michelle disse, do Baby Boomer, dos desafios com X, com milênios e com Z. Então, e como o tema é esse, ele atravessa todas as vertentes, tanto no profissional, como também dentro da nossa casa, no pessoal. Então, a gente vai começar e vai deixar aqui rolar esse bate-papo dessa noite. Bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Fiquem à vontade para se apresentar. Muito obrigado pelo convite. Uma honra aqui estar com vocês, né? De estar com o Liga o Flow. Bem legal o tema, bastante interessante. Estamos aí. Obrigado, Michelle. Obrigado, Andréia. Galera do Liga o Flow, acompanha aí, que eu acho que vai dar bom hoje. E eles são grandes apoiadores aqui desde o início, apoiando a gente, incentivando, e a gente tem muita gratidão a essas pessoas que estão desde o início da nossa jornada. Já obrigada, que isso faz com que a gente acredite que deva seguir em frente. Legal. Tá? Então, acho que agradecer é sempre bom, né? E aí, vamos para o primeiro bloco, né? Acho que está com você, né, Débora? Então, vamos lá. Bom, aqui no primeiro bloco eu quero fazer uma pergunta para vocês, falando desse desafio e conflito, né, com várias pessoas de várias idades no trabalho. O que vocês entendem quais são os desafios e estratégias para liderar esse público que trabalha com vocês? Bom, a gente, como empresário, executivo, acho que tem uma disciplina nossa, a primeira delas é liderar pessoas. Né? Essa questão da liderança de pessoas é uma, vamos dizer assim, é uma competência que você tem que ter como um atributo da tua gestão, né? Da tua gestão interna. E hoje é inevitável, como você falou, a gente tem todas as gerações hoje, as pessoas que estão ali na faixa dos 22, 23, às vezes até mais novo, né? Quando alguns estagiários que entram na empresa, e você tem, vamos dizer assim, aquela pessoal que fica mais na faixa mediana, que vai ali dos 30 até os 40, 50, e eu, por exemplo, como um empresário, eu já estou na camada ali do Baby Boomer, né? Então, a gente tem que lidar com o desafio de lidar com essas gerações. É uma grande, vamos dizer assim, é um grande tema do gestor, do líder, da pessoa, do empresário, porque ele tem que fazer os resultados da empresa e ele tem que liderar pessoas que têm diferentes formas de ver as coisas, pessoas que têm diferentes
criações, né? E estão numa fase da vida diferente. E muitas vezes elas não são coerentes com o resultado que você precisa alcançar. Então, é, é muito mais desafiador para quem é gestor. Porque Sim. você tem que liderar essas pessoas, você tem que liderar o que elas pensam, né? E é muito assim difícil se você for olhar no perfil de uma pessoa que já está na liderança. Nós estamos falando do, pessoas que são da camada X, né? Vão estar lá no nosso caso, somos todos ali acima de 40, vai até 50 e poucos, né? Eu que estou um pouco mais velho, mas é um desafio muito maior para a gente lidar com as pessoas ali abaixo da gente que tem outras formas, outra vida. Elas gostam de caminhar, gostam de viajar, tem objetivos diferentes, né? Na vida social, são muitas mudanças que eles têm de vida e que eles acabam trazendo para o trabalho, né? Ô, E Lauro. agora você tem mais um ponto aí nessa história que é no desafio, que é o fato de você estar Sim. hoje não, as pessoas não estão 100% no escritório de segunda a sexta. Você tem uma distância maior, então isso acaba impedindo de você gerenciar essas diferentes formas de ver de pessoas, Sim. né? Então eu acho assim um baita de um desafio, é um aprendizado todos os dias que você tem que se virar para conduzir a equipe para atingir os resultados que você quer. Exato. Então você tem que entender cada um deles, você tem que compreender os problemas que eles estão passando na vida pessoal, você tem que entender as dificuldades que eles estão tendo no trabalho, e aí você nota, as diferenças são grandes quando você tem. E pegando esse gancho que você falou de cada um que tem que entender, olhando para as gerações, como que vocês observam o comportamento? Porque você disse tem o desafio de quem está em casa. Eu imagino, né, que mesmo com as condições que a gente tenha hoje de controlar o que todo mundo faz, qual o comportamento que vocês observam entre a geração X, a milênio, a Z? Quer falar, Marcos? Posso falar. Os pegadinhos de baby boomers, né? Os baby boomers, que é o caso do Lauro, e passa um pouco da minha, né? Eu, Michele, estamos aí na geração X, eles estão ali, enfim. As gerações de baby boomers e X, muito mais metódico, nós somos mais metódicos, É verdade. nós somos mais céticos, né? Às vezes nós ainda nos buscamos informação em livros físicos, sim, alguma coisa que está lá guardada, algum trabalho, alguém que a gente trabalhou, um benchmark, então referências, É verdade. então nós buscamos muito disso. A geração que vem depois ali, você tem enfim, tem Baby Boomer, a X, depois você vê o Milênio, eles já nasceram no meio ali de já ter internet, então eles já tiveram mais acesso, eles já aprenderam de uma forma diferente. Sim. Possivelmente nós quatro aqui na mesa, nós vamos fazer trabalho de escola em a biblioteca pegando livro. Uma massa. Perfeito? Era isso. Então, a nossa metodologia de fazer pesquisa e de ir atrás, né, para conhecer, dava mais trabalho. Sim. Hoje a geração que está não tem trabalho para conhecer. Hoje eles, né? Outro dia eu li uma matéria que eu estava vendo, porque eu tenho uma filha de 16 anos, minha filha com 16 anos e um celular na mão, ela tem mais informação que tinha o Bill Clinton no ano 2000, quando ele era presidente dos Estados Unidos. Bill Clinton em 2000, presidente dos Estados Unidos, com o Pentágono na mão, com o FBI na mão, com a CIA na mão, tinha menos informação do que tem hoje um adolescente com o celular na mão. Então, isso... E a maior dificuldade da liderança, o Lauro falou aqui, né? É fazer essa ponte, porque eles não conseguem construir essa ponte. Cabe a nós, líderes, Sim. construirmos essa ponte, interpretar esse comportamento deles e criar uma ponte para que eles consigam, né, consigam essa convivência e que eles façam o que precisa ser feito, né? Então cabe mais a nós interpretarmos e ter a linguagem, de ter essa linguagem, de falar, de entender, falar a linguagem deles,
construir essa ponte é de lá para cá. Sim. É nossa, né? Desafio nosso. Daqui e trazê-los, né? Até porque eles não foram formados com isso, então eles não conseguem. Nem eles sabem que precisa dessa ponte, né? Não, e vocês falaram algo que me trouxe, me lembrou aqui, eu estava até pensando, desde quando o Lauro estava falando, em um episódio que eu comentei aqui. Se você não quer ser líder, se você não gosta de gente, não lidere. Porque o maior desafio é nosso. É um desafio que é gostoso, mas é doloroso também, porque mexe com o emocional. Você tem que realmente ter uma maturidade, né? Você tem que usar também técnicas, né? A gente tem que usar, por exemplo, eu costumo usar muito a linguagem deles. Sim. Então eu procuro falar como eles. Né? Porque a minha preocupação é, eu não quero chegar a conversar com eles falando como se fosse um tiozão, como eles falam, né? Eles falam, eles me olham, no fundo, eles acham que eu sou um tiozão. Deixa eu fazer já uma pergunta para você que tem a ver com isso. Desculpa, porque eu acho que vou te provocar. Você sente que essa turma que trabalha com vocês, que é mais nova, acha que você é ultrapassado? Eu tenho certeza disso. Né? Eles não falam, mas esse é um ponto que me incomoda. Sim. Porque, na verdade, a percepção que eu tenho é totalmente diferente disso. Né? Só que essa geração ela está muito mais acostumada a ouvir um influencer na rede social do que você que tem uma bagagem executiva que já passou uma série de experiências e vivências em projetos que a gente está discutindo no momento, né? A mesma coisa. Então, assim, o que você entrega na discussão, para eles, é algo... Eu prefiro ouvir um influencer aqui, uma pessoa que eu curto no Instagram, porque eu acredito muito mais nele. Então, qual que é o desafio? O desafio é meu. Eu tenho que falar a linguagem dele, eu tenho que ganhar o respeito dele, não porque... E ser interessante, né? Eu tenho que, assim, cativar o interesse dele em ouvir a minha experiência. Acho que você já traz aí um pouco de uma forma, um como. E aí eu vou até perguntar agora para o Marinho e para você também, pensando nisso, nessas diferenças de contexto de cada geração, como vocês conseguem, assim, o como mesmo? Você pode até trazer exemplos. Fazer com que essas gerações que pensam diferente, muitas vezes a gente tem que ficar lidando com conflito, né? Mas que elas entreguem juntas e inovem. Quando você monta, por exemplo, um squad, um time multigeracional, a forma de você fazer isso você vai precisar de um baby boomer e você vai precisar de um millennial, de uma geração, porque esse time digamos assim, geracional, vai fazer com que os mais novos, se eles tiverem a sacada, eles vão ver e aí vão absorver. E os, né, digamos assim, nós que somos mais experientes, mais maduros, também vamos, né? Eu acho que nós aprendemos mais com eles do que eles conosco, perfeito? A gente absorve. Então, assim, tem que aprender com eles. A gente tem que aprender. É assim. Agora, o que é o ideal, né? A galera muito nova, só inovadora, né? Tudo para onde tal é ruim? Nem tanto. As maiores inovações surgiram da galera nova. As unicórnios, as empresas que se tornam unicórnio, não foi de um velhinho, foi de algum jovem, né, que teve alguma ideia, então isso surge. Agora é assim, as startups que deram certo, era alguém muito inovador, muito jovem, que pensava muito fora da caixa, que se juntou com um baby boomer e que tem a visão de risco. Isso. Que sabe enxergar um caminho mais... É bem interessante falar isso. Porque sabe o caminho das pedras. Então você tem que... A gente precisa do oxigênio da galera nova. Tá. E eles precisam do músculo dos experientes. Não tem jeito. Não adianta... Você é corredora, né? Não adianta só músculo se você não tem né, condicionamento físico. Eles são condicionamento físico e nós somos o músculo. Então, isso daí é que... Boa analogia. Eu acho que eles são, assim, essa mistura é muito legal, porque eles são rápidos, eles têm percepções boas e eles têm, vamos dizer assim, eles sabem concluir as coisas que precisam estar prontas dentro do prazo. Eles têm essa disciplina boa. Mas é isso que o Marcos falou.
quando você trabalha em equipe, a equipe precisa ter o conhecimento, né? É aquele K mais aquele outro K mais aquele outro K de knowledge que soma. Ele é muito mais poderoso do que um K, né? Sim. São 3 Ks trabalhando num projeto. Então, quando você troca, você tem um resultado interessante em termos de conhecimento. Então, esse é o grande desafio, de juntar, nós como líderes, né, tem que administrar os comportamentos, tem que administrar os resultados e fazer com que isso aconteça, né? Eu vejo assim também, né, eles foram educados diferente da forma como a gente foi educado. Uhum. Então, aí o comportamento já vem diferente aí, né? Todos nós aqui, eu, por exemplo, quando a gente vai almoçar, jantar na família, a gente almoçava em família, a gente tinha, Sim. né? A maioria deles, eles tiveram uma outra educação, uma outra forma, né? A gente até brinca, né? Outro dia a gente estava almoçando ali e eu percebi que eu era o único que estava comendo com o garfo na mão esquerda. Né? Porque a minha mãe me ensinou, minha mãe e meu pai me ensinaram a comer, porque eu uso muito. E todo mundo lá usava. Não, eu comia em casa, minha mãe não, né? Era diferente, né? Então eu vou contar um caos do Lauro. Muito interessante. Outro dia, a Paula, a esposa dele, viajou e ficou, enfim, quem ajudou ele lá, a empregada dele, estava em casa e ligou para ele e falou: seu Lauro, o senhor tem que trazer mistura. Aí ele desligou. Não precisa comprar mistura, que mistura acabou. que acabou. Aí ele desligou, tá bom. Falou assim, cara. Tal, por quê? A empregada é muito mais nova, mas assim, numa linguagem, falou, cara, não sei o que é mistura. Eu falei, como você não sabe o que é mistura? Eu falei, não sabia o que é mistura. Mas mistura com o quê? Ele falou, mistura com o quê? Ele falou, cara, o que é mistura? Aí, né, eu ainda sabia, assim. Mas tem muito disso, comportamento. Eu acho que assim, cada um deles tem um comportamento que veio de casa, né? São pessoas que vieram, muitas vezes eles com 23, 24 anos já moravam sozinhos, a gente não. Então a gente foi educado, assim, eu fui educado para trabalhar numa empresa, meu pai sempre falava, você tem que arrumar emprego, ficar na empresa. Carreira, trabalhamento, fazer a previdência, comprar uma casa, prestar concurso. Os baby boomers, presta concurso. Exato. Era Banco do Brasil. Eu fiz curso de datilografia, né? Meu pai, eu tinha 13, 14 anos, tinha que fazer datilografia. Então, assim, é totalmente diferente. Quando você conversa com eles, você percebe, não, é muito diferente. Então, eles têm um comportamento que veio de uma formação diferente da nossa. Então, assim, o desafio, eu penso assim, o desafio é meu de administrar. Eu tenho que falar a linguagem deles. Sabe o que eu faço? Eu assisto, eu sei porque eu aprendo, eu tenho em casa quase todas as gerações em casa. Então, eu sei tudo sobre o que os Zs conversam, o abecedário, Y né? O conversam e os X conversam. De A a Z. E aí, então, eu uso as mesmas frases, as mesmas gírias. Você manda emoji no WhatsApp? Eu mando emoji, eu faço tudo o que eles fazem. Eu entro na vibe deles, eu falo a linguagem deles. E aí eu discuto o Netflix que eles assistem, porque eu assisti. Então eu troco. Aí assim, é uma forma de eu ficar na mesma atmosfera dele e tentar transmitir um pouco da minha vivência. Porque para eles, eu quero nem saber que ele trabalhou lá muitos anos atrás. Os caras não estão, né? Eles não estão nem aí. Minha sobrinha chegou no almoço de domingo lá em casa da minha mãe, né? Minha mãe tem 70 e poucos anos. Vó, eu tô trabalhando numa startup. Ela, misericórdia, minha filha. Nossa senhora, mas o avô vai te ajudar. Aí ela, nossa, avô, o que é uma startup? Eu tô trabalhando numa startup. Mas, filha, isso é bom, você tem certeza? Ela falou, vó, só sabe o que é isso? Ela falou, não, então eu vou te explicar. Mas você vê que até as linguagens, né? Então, tem muito disso. Agora, esse negócio dos influencers é uma coisa que incomoda. Isso é um fenômeno que assim, eu acho que tá meio raso. Muita coisa rasa, né? A gente está vivendo uma sociedade superficial e os jovens estão mergulhando nisso, né?
Então, você vê lá, do outro lado você tem um cara, tá lá no Instagram, ele deve ter uns 28 anos, ele Sim. tem 5 milhões de seguidores. E ele é papo em algum assunto. É, que ele e, não e- estudou. O e que ele ele, né? fala é É lei. Perfeito. Lei, é lei. verdade, que ele Então, não estudou. assim, você tem aquele mesmo conhecimento, né? Um dia eu fui fazer um curso daqueles que todo mundo faz aí, não vou nem fazer a propaganda aqui. Aí a pessoa que estava palestrando lá, ele tinha metade da minha idade. E eu fiz cursos, trabalhei com consultoria, em projetos de mudança, né? A gestão de mudança, é um assunto que eu conheço bem, né? E aí eu falei, o que eu aprendi dele ali naquela conversa? Eu falei, ele não falou nada diferente do que eu já ouvi. Só que ele sabe usar a mídia social, ele sabe usar o tráfego pago, ele sabe Sim. usar O os marketing cortes, digital que ele mudou. sabe fazer o marketing digital, que a Uhum. gente, talvez da nossa idade, a gente tem mais dificuldade E outra hoje em dia. coisa, Laura, eles ficam muito mais à vontade do que a gente para fazer um Exato. vídeo Uhum. que conecta Muito. com a outra Exato. pessoa. Exato. Eles estão Muito mais à Como eu vontade. tô batendo um papo com você, ele vai contar a vida dele, vai se Uhum. conectar e a gente não. E né? aí isso Essa é cativa. uma mudança, essa é uma Então, coisa importante. E essa molecada, né, vamos dizer assim, que está aí, os nossos que trabalham, o que a gente fazia quando a gente tinha 20 anos, quando ficava dentro de casa? A gente assistia televisão, assistia novela, Estudava, né? estudava, Saía pra né? jogar bola quando. Ia Ou dentro de sair para casa. jogar bola, Ou jogava era o que a gente fazia, né? Então, o que eles fazem, são eles na nossa idade? Eles não assistem televisão. Não, assisto não. Não. Eles não Ou assistem existe por demanda, TV. né? O Netflix Então, que está no celular o no que ele tablet, vê? a hora que Ele quer. assiste YouTube, podcast, videocast. Eles estão Sim. aqui. Netflix. Então, Um conteúdo que ele escolhe, não é o que vai passar naquele horário. É Sim. um conteúdo que ele vai Que é outra escolher. mudança, né? Que eles muita, viveram que a gente não completamente tinha, né? diferente, né? Mas olha a complementariedade. Do mesmo jeito que, quando vocês falaram desse tema, a gente deu uma estudada, nós fomos estudar um pouco. Empresas, startups que, para conseguir o sucesso, trouxeram algum cabelinho branco ou trouxeram um baby boomer para dentro da operação para ajudar a dar uma senioridade e colocar a meninada no trilho certo, aconteceu o inverso. Empresas que eram obsoletas e para sair da obsolescência contrataram milênios ou geração Z. Mas olha a sacada, entendeu? Então, assim, Sim. empresas que queriam sair da obsolescência, elas contrataram a geração, né, Z para, olha, vem para cá que nós precisamos. Para quê? Porque não sabia reposicionar uma marca, mas a galerinha sabia de marketing digital e de tráfego pago Sim. para reposicionar a marca. Que fazia marketing do meio tradicional e agora vai fazer marketing de um outro jeito, Sim. entendeu? Então, é uma galerinha que não quer saber que é business plan, que não sabe que é gestão de nada, mas que sabe mexer em algum canal ou que conhece algum assunto que para aquela empresa vai fazer sentido. E você não acha que com isso, essa geração, ela se cansa rápido? cansa. Né? Porque eu acho que esse é um grande desafio para todos os, Tédio, né? para todos os líderes, assim, olha, eu, na minha equipe, eu estava pensando aqui, eu tenho X e eu tenho Millennial, tá? E eu vejo exatamente o quanto eu preciso entrar muito, principalmente nos milênios ali, que o X está tudo certo comigo, e entender a linha dele de raciocínio para eu poder fazer uma gestão empolgante, uma gestão que dê um gás para eles trabalharem, né? Não pode ser algo menor do que isso, Sim. porque hoje tem muita coisa no mercado que chama atenção. Mas eu já ouvi muitos dos meus pares dizendo e até em outras empresas, né, as pessoas que eu conheço no mercado, como é difícil trabalhar essa geração Y, principalmente, Não será. millennial, porque tem alguns que vira tédio, desinteressado, porque isso pega muito com a gente. Vou falar de mim. Eu lá, quando comecei a minha carreira, eu era focada. Eu estudava, eu trabalhava, workaholic total. Eu só pensava nisso, estudar, trabalhar. E não tinha nada de tecnologia, né? Eu tive pager. Tinha bip. Eu também. Eu ligava do orelhão também. para central para passar a mensagem. Bom, quem aí é Y, tá ouvindo a gente, não sabe nem o que eu estou falando direito. Agora,
isso era interessante para mim, me trazia uma forma de conhecimento diferente. Eles, tudo no trabalho pode virar assim, não estou interessada nisso, É. eu vou partir para uma Mas outra não tem a coisa. ver Não tem com as preocupações que nós tínhamos, né, do trabalho, fazer Mas é carreira, aquela questão do comportamento bens, que ele né? aprendeu dentro de casa, que você foi educada. Você tem que trabalhar, filha, você tem que galgar espaços, se você vai evoluir na carreira, tal. Então, você não se cansa e você é obrigado. Olha, eu tive um contratempo no trabalho que me prejudicou, eu tenho que voltar a aprender, porque você foi treinada, olha, você tem que vencer, você tem que ganhar estabilidade. Esse pessoal, ele não teve essa mesma formação. Então, ele passa essa sensação, não tá legal, eu vou mudar. Vamos, E isso, até muda por é, pouco dinheiro, né? Por isso. pouca diferença. Às vezes até, pô, eu vou mudar porque eu vou ganhar R$ 1.000 a mais e lá eu tenho aquele vale da academia lá, esqueci o nome. Jim Pass. O Gympass, né? O pessoal muda por causa do Gympass, né? veja, Eu já vi gente mudar. Porque lá eu mudei porque lá eu tenho Gympass, eu faço academia. Então, não tem nada a ver com a história. Olha, eu vou crescer lá, não importa. Não, para mim, É cansei. isso, né? Cansei. Não quero mais. Então a pessoa muda. Nas entrevistas dessa geração, quando a gente fazer, principalmente, eles perguntam. Não me lembro de uma entrevista em que eles não perguntaram se o trabalho era home office, 100% home office. É o grande interesse, essa Porque o qualidade que eles desinteresse entendem, né, é de porque vida. eu acho que as expectativas não se alinham. A Uhum. empresa tem uma expectativa, eu quero contratar um profissional e tenho expectativa que esse profissional ele siga uma conformidade de trabalho. Então você quer pegar uma geração lazer e quer colocar ela num trilho que ela não está acostumado a andar. Então essa é a expectativa da empresa. E a expectativa dele eu quero fazer o melhor que eu posso, mas de uma forma que eu me sinta confortável. Assim, se ele se sentir enclausurado, se ele se sentir pressionado, aí não atendeu a expectativa, o desafio está em atender a expectativa. Por isso que muitas empresas colocam o modelo híbrido, olha, vai ser híbrido, não é só presencial e não é só home office. Vai ter que ser híbrido para chegar a um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque as expectativas não se alinham. Outra coisa talvez possa ajudar dentro do time, falar assim, olha, o que você faz aqui que mais te dá prazer de fazer? Isso aqui, então legal. Então você vai fazer isso 60% do seu tempo, mas 40% do seu tempo você vai ter que fazer outra coisa. Para dosar, porque... Não vai ser sempre tudo com prazer. Exatamente. Fica a parte Interessante, né? Porque a expectativa, né, nós trabalhávamos, nós, né, da geração aqui, X, nós trabalhamos para construir uma carreira. E a nossa carreira era meio que linear, né? Era degrau por degrau, escada. Eles não, eles são exponencial. E veja, não é ruim. Não é ruim, Sim, né? sim. Enfim, então tem muito disso. Mas às vezes você pega eles, eu tenho em casa, e às vezes você pega eles no... A gente trabalhava para ter recursos para comprar um apartamento, comprar um carro. Tal. Hoje eles não querem ter carro, minha filha não quer ter carro. É, Por que eu vou ter carro? não Eu quer ter resolvo Nem no Uber. apartamento Eu também. resolvo no Uber, eu chamo, eu vou, táxi. Carro é um problema, é um tal. custo. É. E acho até que essa cabeça é melhor Veja do que a quanta coisa nossa. diferente, né? né? A gente Então, estava trabalhava, não, eu preciso casar, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso. Então você pagava os micos, né? Você engolia os sapos na empresa Isso. dos obstáculos que você tinha que superar. E essa geração, ela pula fora. Falei, não, eu vou procurar outra coisa. Então, essa Tá bom pra mim, vou embora. a retenção, para o nosso caso aqui como líder, é outra coisa, né? Faz parte do verdade. processo mas de eles têm um liderança. limite, tá? Tem Por razão. exemplo, eu já em casa, eu tenho eu tenho duas Z, né? Tem uma de 20 e uma de 16, né? Então, elas já nasceram nessa hype de internet, de tal, de celular. A pequena com 10 anos já tinha celular. São Então, rápidas, assim, né? o raciocínio é muito rápido. E é tudo que você falou, eles consomem muita informação, quer seja de influência. Então, você falou de um assunto que eles não sabem, eles entram ali, ChatGPT, daqui a 15 minutos eles estão falando daquele assunto. Então, tem isso que às vezes a informação chega a ser descartável, né? Que eles consomem agora, serviu para hoje, amanhã eles não querem mais. Mas
eles precisam da segurança dos baby boomers. Quando eles querem ser Porto Seguro, aí vai lá, aí vem aqui, aí vai É aí. verdade. Eles sabem até onde eles estão exponencializando. Opa, não agora. E aí eles vão em busca, quando eles se sentem, né, aí eles vão atrás É, dessa senioridade, né? esse ponto que você traz diante de tudo que vocês estão falando aqui, o que que eu vejo, até trazendo para o meu dia a dia, que eu vivo muito isso na Eu liderança. nem sei em que bloco a gente já tá, mas Não, enfim. fica tranquila aqui, a gente está numa conversa, está fluindo. Que é o seguinte, a gente precisa, né? Quando a gente é mais velho, tem uma geração muito nova, você precisa em tudo na vida, mas a gente tem o papel de liderar pelo o exemplo para ser respeitado, porque aquela Isso. coisa que você falou, pô, eu perguntei para você, acha que eles acham que você ultrapassou? Você falou sim. Então a gente, pelo exemplo e pelo dia a dia, conquista o respeito de algo que é essa segurança. Eu vou conectar com essa segurança do conhecimento, de coisas que eles precisam, da orientação. Quando eles se sentem perdidos, eles vão a quem? Né? Então, enquanto eles são assim, tem muita pressa. O que eu percebo, vocês falaram outra coisa que me puxou. A gente faz uma carreira, né? Vocês têm empresa, mas a gente aqui, ó, de 5 em 5 anos eu quero ter uma mudança. Deixar de ser analista quando começa para ser gerente, depois gerente sênior, depois diretora. Deles é meses. Nossa, depois de 6 meses, você já quer mudar. Deles Que é loucura, porque a Meses. empresa não está preparada para essa Meses. mudança, não tem paciência. Meses. Mas, de certa forma, eu acho que esse choque é bom. Eu acho esse choque bom. E acho que o exemplo faz com que eles passem a nos respeitar e precisar da gente, que de fato eles precisam. O choque é bom porque ele tira da inércia aqueles que também que quer a carreira, não quer mais nada. Então ele vê, ó, tem uma galerinha nova surgindo. E se eu não correr aqui, essa molecadinha vai me atropelar. Então isso mexe um pouco. E tem o outro lado de eles que estão, falam assim, não adianta, eu não vou sentar numa cadeira de diretor, entendeu? Se eu vier com essa minha postura. Então é assim, embora eles tenham esse comportamento, eles sabem ler mais do que nós pensamos. Eles sabem ler, né? Mas eles têm mais essa liberdade, né? A gente tinha aquele negócio, não, se eu perder o emprego, como é que vai ser? Eles não têm isso. Falou, ok, começa em outro dia, em outra empresa. Então, é muito disso mesmo. Esse conflito é necessário. Acho que Verdade. Eu acho que tem uma nova era chegando aí que as coisas vão mudar, na minha opinião. Tá? Que, por exemplo, com a chegada da inteligência artificial, que a gente já está vivendo, nós que somos baby boomers e os X, vamos dizer assim, nós temos uma vantagem. A gente tem uma bagagem, um repertório de conhecimento que você hoje tem muito mais qualidade para usar a IA do que eles. Pode ser forte isso. Mas repertório, você disse. Então, por quê? Eu digo o seguinte, vou dar um exemplo. Né? Quando você vai usar o ChatGPT, aí você quer ter um resultado muito bom, o cara da nossa idade, ele sabe o que ele vai perguntar. ele estrutura. Ele vai estruturar, porque ele está pondo para fora tudo aquilo que ele sabe daquele assunto, mas ele está colocando de uma forma para direcionar a busca do LLM ali da IA, né? E para ele trazer aquilo que é o objeto do desejo do uso da inteligência artificial. Então, nós sabemos avaliar risco, a gente sabe questões fiscais, a gente sabe questões relacionadas à geopolítica, a gente passou por acontecimentos na vida da gente, no país, que a gente sabe muito mais do que eles. Então, quando você vai usar a inteligência artificial e vai fazer uma pesquisa, vamos dizer assim, você tem mais propriedade intelectual, você tem conhecimento para você colocar nesse prompt, vamos dizer assim. E aí entra, eu acho que a gente começa a ter uma participação mais, vamos dizer assim, eles vão começar a reconhecer um pouco mais que aquele tiozão, ele sabe do que ele está falando ali, ele está trazendo um resultado, né? Então, eu acho que isso vai mudar. Né? Eu participei de um evento hoje de IA e
é impressionante esse tema como foi o tema, um dos temas estrela, né? A vantagem que essas pessoas têm hoje de usar a melhor forma de usar a inteligência artificial, porque ela está aí hoje presente, ela está aí para Uhum. todo mundo. Só que ela pode ter um resultado para você e outro para ele. Sim. Depende de como você se posiciona perante ela. Esse posicionamento a gente leva vantagem, Uhum. né? A gente constrói melhor Sim, exatamente. a questão. Então, assim, eu acho que isso vai mudar agora. E é uma tendência também de que essas gerações elas vão precisar se capacitar melhor para a chegada da IA. Então, ela vai ter que correr atrás de um conhecimento que ela sabe que tem alguém do lado ali que pode ajudar. E aí que a gente chega para ajudar. A gente tem uma capacidade de julgamento que eles ainda não têm, porque se você tá falando de IA, né? Se você pedir qualquer coisa a IA, ela te trouxer, você analisa. Se aquilo você sabe que não está de acordo, você tem capacidade de julgar. Falar, não, não, isso aqui não, Isso não isso tá aqui não legal. tá legal. Então, Isso até Não pelos, tá pelos refinado. nossos anos de Isso. conhecimento, né? Mas aí tem uma coisa que eu acho Muito que bom assunto. eles, de alguma forma, sobretudo a geração C, os milênios respeitam. Eles podem não, muitas vezes não respeitar o nosso diploma. Porque se a gente falar que a gente se formou em 2000, eu falo, cara, você se formou em 2000, você tá louco. Você estudava OIM na faculdade, isso não existe mais. Então ele não respeita o seu diploma, mas ele respeita a sua entrega e o seu conhecimento. Né? Então, ele, né, tem disso Sim. também. Sabe o que veio à minha mente agora? A gente poderia aqui estar fazendo um grande debate com. Botar eles na mesa? Eu queria que uma pessoa da geração Z aqui estivesse respondendo isso que você falou, porque, de certa forma, para eles deve ser uma provocação, Sim. porque muitos se acham superiores, né? Então, assim, não tem melhor nem pior. Tem os comportamentos, os conhecimentos, principalmente técnicos e comportamentais, que se complementam, mas seria muito legal um debate sobre isso. não, eu tenho vários elogios. Não, então, esse que era meu ponto. Ali a gente falou muito, não querendo te interromper, a gente falou muito sobre os bons os comportamentos. Aí eu queria fazer uma provocação aqui para vocês dividirem de cada geração, né? Uhum. O que seriam os melhores comportamentos de cada geração e os pontos de atrito, tá? Os mais nocivos, que acho que precisa se trabalhar. Vocês conseguiriam falar isso? Vamos tentar, né? Uhum. A gente está aqui agora. Agora não tem mais temos que- jeito. A gente conversa, Ju, que eu também tenho um monte de pensamento aqui, estou guardando para vocês, são Não, conhecedores. eu acho, por exemplo, os Zs, eles têm eu percebo assim, uma rapidez para captar o que está acontecendo, o que chegou para ele. Ele sabe entender rapidamente aquele caso de negócio. Vamos falar de algo que a gente tem que desenvolver. Então ele é rápido para entender. Já no nosso caso, a gente vai ler mais, vai entender, querer mais. Ele já faz um resumo, é como se ele fosse usar uma inteligência artificial, ele consegue. A mente dele, né? Ele trabalha mais rápido, ele Uhum. processa mais rápido. Né? Então, assim, o Z, estou falando do Z. Tá. E ele tem uma outra visão, ele tem uma visão, vamos dizer assim, econômica. Ele sabe avaliar o valor econômico daquela solução, ou até de alguma coisa que ele esteja fazendo na vida dele social. Essa é a Z. O Z. Tá. Uhum. Ele é um cara mais. Ele tem uma preocupação mais com número, com ganhar, que ele quer ganhar dinheiro, porque ele quer fazer uma série de coisas, porque ele tem aquela inquietude, né, de querer mudar de emprego por algum valor adicional, porque ele quer chegar lá, que ele quer ter aquele modelo econômico que vai lhe dar o prazer das coisas que ele quer. Eu acho que ele tem o Z, ele tem isso como uma percepção, eu percebo isso nele. Talvez seja um propósito, um foco dele, né? Eu acho que ele tem esse foco. Os Zs, eles são mais novos, eles são mais ligados, eles são mais, vamos dizer assim, eles são mais rápidos, eles usam a mídia social como uma fonte de informação e eles tomam essa decisão. Já a próxima geração, que são os millennials, né, que a gente está falando, os millennials, eles já são, é uma geração um pouco mais lenta do que o Z. Eles são um pouco mais lentos para tomar decisão, eles
procuram mais as coisas, eles querem entender um pouco mais o caso de uso que está chegando, e, mas ele tem assim, ele tem um senso de humor, um senso de posicionamento naquele ambiente melhor do que o da geração Z. O da Uhum. geração Z ele está trabalhando, ele entregou, tá, qual é o próximo? Acabou, quero ir embora, quero fazer minhas coisas. O milênio ele já se socializa mais, o milênio, Agora eu vou né? falar Agora, uma coisa do milênio antes, né? Porque a gente tinha até uma pergunta aqui, uma provocação É. da Z na próxima aqui, que é o seguinte, eu acho não, eu tenho visto e percebido que o milênio está vivendo uma crise com o futuro dele. Eu tenho percebido, a gente conversando aqui, eu começo a dividir, que eu acho que talvez não é que eu me dê melhor, eu entenda melhor a geração Z, ela é mais leve de levar, e alguns Y não milênio, né? Milênio Y. Millennial Y. Eles estão vivendo uma crise de futuro. O que que eu vou ser? Qual é o meu é, próximo passo? Porque agora eles estão vivendo dentro de um contexto de sociedade muito complexo. Muito. Eu tenho visto isso em algumas pessoas que eu trabalho e amigos e colegas. Não sei se faz sentido. é, É, posso, é porque assim, os boomers, ou o X ali, tem uma maturidade melhor, digamos assim. Não que nós esperávamos, mas pela nossa maturidade, nós conseguimos interpretar melhor a galerinha lá do Z. A nossa maturidade Sim, nos perfeito. fez relevar, né, Sim. não sucumbir, respirar Incentivar. fundo, incentivar e tentar. Os milênios não, eles não têm essa maturidade que nós temos, né? E também não tem a vivacidade que o Z tem. Esse é o conflito, talvez. Ele não é vivaz quanto um Z e ele não tem a maturidade de um, sabe? Então ele tá ali, né? Talvez eu acho que essa dificuldade. Sim. Assim, né? Então não teve isso e talvez seja isso. Mas quando você faz essa comparação do Z com o milênio, né? Você entende que o milênio, ele, uma provocação, ele tem muito mais propósito, certo? Milênio tem. E o Z já tá, o propósito dele é o quê? É uma viagem, é internet o tempo todo. É fazer o que lhe dá prazer. Você deu o exemplo do Jim Pass. É fazer o que lhe dá prazer. O Z, ele quer muito. Ele tem um pouco de propósito. Ele fala: eu quero trabalhar com o que me dá prazer. Bom, se não me der Que prazer, não eu é já o que largo. os milênios fazem. Mas ao mesmo tempo ele quer ganhar dinheiro, Ele quer quer ganhar quer. dinheiro, então às vezes ele faz o que tem que ser feito para ganhar o dinheiro, mas, né, enfim. O milênio, eu acho que uma coisa que separa os dois ali, na minha opinião, talvez o Lauro possa corroborar aqui, o Z tem menos medo de errar. E os milênios têm medo do que vai acontecer se ele vai errar. Então, sabe, ele arrisca, falou, cara, se eu errar, não, cara, se eu errar com isso aqui, o Z falou assim, se eu errar, beleza, eu recomeço. E o que isso não é ruim, né? Então, assim, o Z é o seguinte, não deu certo, beleza, bora pra frente, amanhã é outro dia. O milênio falou assim, cara, se eu errar, vou botar em jogo aqui, cara, Ou até carreira, não faz meu porque emprego. não pode, não, Então, fica inseguro para Verdade. errar. seguro pra errar. Engraçado que até essa relação com o erro é diferente. Como a gente fala muito da total. tolerância ao erro, claro que você não vai Total. errar 5 vezes a mesma coisa. Sim, é Mas total. a gente tem que permitir o erro. Eu, como X, eu tenho, não é medo de errar, mas eu tenho muita ponderação. Aí um baby boomer pode ter até não uma preocupação maior, ele vai se munir de muitas informações para tomar uma decisão, né? E aí eu tenho uma outra, você fez uma pergunta da geração Z, Isso. né? E aí eu tenho uma outra provocação. Vocês acham que o baby boomer no mercado, ele de fato tem um comportamento mais reativo para mudança? Ou isso é de caso a caso? eu acho que sim, eles são, por exemplo, você pega um baby boomers hoje que tá da década, que nasceu na década de 50, que já é idoso, né? Dependendo do segmento que ele trabalha, ele é uma pessoa mais reativa, mais difícil, ele não teve tanta convivência com tecnologia, então ele reage muito. Eu conheço muitos Ele amigos. já tem algo formado na cabeça, né? Tem,
Tem eu. E uma opinião formada. E ele é uma pessoa que ele fala, olha, eu já sei, eu não preciso disso daqui para eu chegar a essa conclusão, porque e aquilo que ele não conhece, ele vai buscar conhecimento, então ele é um pouco reativo, ele é um pouco não, ele é uma pessoa reativa, né? Mas eu acho que isso é diferente, depende muito do segmento que ele trabalha, né? Se ele trabalha no comércio, é uma pessoa reativa. Se ele trabalha numa área que a tecnologia não está tão presente, ele é uma pessoa bem reativa, uma pessoa que hoje ele lida com as mesmas, os costumes que ele tinha quando tinha 40 anos, 30 anos, ele continua nos mesmos costumes. Ele é mais conservador, ele permanece a tomar a cervejinha dele, ele tem um momento dele de jogar o futebol com os amigos ou jogar o tênis, depende né? Então ele tem aquela vida então ele reage, por exemplo, mais difícil com as outras gerações. Eles criticam mais, né? Eles falam, pô, esse daqui está falando isso, quer dizer, faz alguma crítica assim. Mas, por exemplo, quem trabalhou na área consultoria e tecnologia, eu já acho diferente. São pessoas que já têm, se socializam melhor, já têm uma relação diferente, né? Tem uma relação com mudança também, porque o tempo todo é mudança, a tecnologia, né? E passa demais por esse processo de mudança, porque você é um agente de mudanças, né? Pela tecnologia que você está implantando. Então, no meu caso, eu vejo diferente, né? Eu sou visto diferente por eles, né? Eu sei porque você vai jogar bola com as pessoas da sua idade, que é da tua categoria, e às vezes eu volto para casa ali eu falo, ó, por que você não ficou com seus amigos tomando cerveja? Não, o pessoal lá é muito mais velho, né? É mais velho que eu. Não, é tudo a mesma idade, mas é que o papo é diferente, não é a mesma Sim. coisa, né? Então eu acho que assim, eles, assim, você está certa, são reativos. Existe uma, Existe vamos uma dizer assim, parcela que é uma parcela que é proativa, existe uma proativa, parcela que é né? proativa. É uma parcela que, né? Nem a brincadeira que eu estava falando aqui antes da gente entrar, eu sou acho que um neo-sênior, né? Você tem os neo-sêniors, que são os sêniors que estão usando, né? Hoje, por exemplo, na palestra que eu fui ver uma palestra de uma pessoa de 70 anos falar sobre que inteligência sensacional. artificial Isso é, e com é 70 assim, anos. muito boa. Uma palestra Que excepcional. interessante. Né? Então, assim, é difícil de você ver uma pessoa dessa idade falando de um tema tão, né? E ele saiu ali com uma apresentação, assim, foi aplaudido, né? Mas é que aí nem todos são reativos e vai muito para o que o Marcos já falou. Dessa idade do baby boomer e X, onde gosta de estudar, gosta de buscar ainda o conhecimento da forma antiga, digamos. Eu estou falando, não é só internet, É né? porque assim, ó, São livros, são cursos, são você estudos. pensa como que era conflitante, né? por exemplo. O pai do Lauro, o Dr. Lauro, conheci há muitos anos. Conheci, né? Agora, faleceu há pouco tempo, mas o pai do Lauro foi daquelas turmas iniciais do Largo São Francisco do curso de Direito. Então, né? Seu pai morreu com quando? 94? 94. 94. Mas pensa o pai do Lauro com 90 anos, 92 anos, que estudou, né? A gente tinha um escritório lá que o pai do Lauro tinha 1.200 livros lá de direito, que você sabe de direito, tem aqui. E aí ele vai falar de alguma coisa, o Lauro, não, peraí, pai. Não, pai, você já tem uma jurisprudência que reserva. Como assim? Como é que você sabe? Você não estudou no Largo São Francisco? Não, pai, mas o que o ChatGPT falou. Que ChatGPT? Esse cara estudou onde? Então, você imagina a pedrada. Essa geração era bem Gente, mais. você imagina a pedrada que é. Aí você, né? Alguém falou, sentou com o advogado que estudou 60 anos. Perfeito. Falou assim, não, Sim. né? Então, assim, Adam Toffler, né? Depois procurando pensador, ele tem uma frase fantástica que fala assim, ó. Ele fala que o analfabeto do século XXI não é o cara que não sabe ler e escrever. É o cara que não sabe, que ele tem que aprender, desaprender e reaprender. Se o cara não souber aprender, desaprender e reaprender, ele é um analfabeto. Então tem muito disso. Então, um cara com nem 70 anos, parabéns ao cara falou assim, ó, né, com 70 anos falar de IA, porque o cara desaprendeu
o que precisava ser desaprendido e reaprendeu para, né, ter um novo comportamento. Não, e fantástico, porque eu acho que a gente vive isso. A Verdade. gente desaprende e reaprende toda hora algo novo. E a gente faz isso porque vê a necessidade de estar caminhando no mercado de trabalho, tentando alcançar os que estão aí chegando. Você deu um bom exemplo, né? Da pessoa que você conversa, que te atende, que a menina tem 28 anos e super inteligente, Sim. vários sócios novos, montou uma super startup de comunicação. Então, a gente não começou assim, a gente começou em empresa grande. Quantas vezes a gente já teve que desaprender e reaprender? E ainda mais agora, nesse momento de tecnologia. E a gente. Pode falar. Gente, depois a gente corta isso aqui, porque eu tô com Talvez tanta informação na cabeça. uma das características das gerações muito distinta é que a geração Z, ele desapega mais rápido do que ele aprendeu. E nós levamos mais tempo para desapegar. Isso é verdade. Você fica relutando. Não, não é possível. Não. Eu vou ainda manter esse meu conceito por mais um tempinho. Aí você fica relutando. Eles fazem 2 checklists. Vira a E isso aqui é página. descartável. Já não quero mais saber disso. Eles vão ter. Então, eles desapegam muito mais rápido. Às vezes, nós relutamos em desapegar. Essa é a verdade. O que Tem eu ia razão. falar aqui, eu me lembrei agora. A gente aqui no Ligo Flow, a gente fala muito de comportamento, de você buscar o equilíbrio, apesar de que em alguns momentos a gente até acha que o equilíbrio não existe, né? Existem as escolhas que você faz, o foco que você vai dar. Equilíbrio, um pouco de mindfulness, respiração, para você conseguir, dentro do caos, ser feliz, encontrar seu propósito e até inovar. Aí faz muito de comportamento. Mas para ligar o flow, a gente precisa fazer, a gente fala muito, o reset Reset. automático. De vez em quando não é o piloto automático, a gente tem que fazer o reset desse piloto automático e com muito mais frequência, paradas para reflexão, porque a gente está sendo exigido de mudança. E a pessoa que ela não faz esse reset, que é essa parada para mudança, a gente aqui está sendo provocado a isso, é que vai gerar esse comportamento reativo. Por que eu estou falando isso? O que você me falou me fez refletir bastante, Lauro, que as empresas, principalmente as maiores, né, que são mais assim, mais lentas, né, elas começaram a contratar as startups, entenderam essa questão da inovação aberta, de trazer startup para dentro para inovar mais rápido, porque tem muita gente jovem ali trazendo inovação. Hoje, elas tentam equilibrar. Hoje é importante ter uma pessoa sênior, Tem que ter um cabelo estão branco trazendo ali no meio. jovens no meio Sim. do caminho. Eu vejo isso, essa mistura. Tanto que as pessoas meio que estão se assustando assim na empresa que eu trabalho. Tá acontecendo muito desligamento porque é difícil, porque tem gente que tem anos de empresa. Mas as empresas, elas estão desligando, demitindo e contratando muito mais comportamentos do que sua habilidade Exato, técnica. Sim, verdade. Por isso que a gente tem que fazer soft skill. Soft Que é isso que vai mudar o jogo. Soft skill. E tanto Verdade, é que bem as colocado. funções agora que existem nas empresas, a gestão de pessoas, né? Não é mais RH. Não. Verdade. Você está trabalhando aquela pessoa, né? O comportamento dela dentro da Sim. empresa, qual é o posicionamento que ela tem que ter perante as coisas que chegam no trabalho ali para ela executar. Lá, outro Sim. dia eu vi um artigo que ele montava uma linha do tempo sobre isso. Ele montava uma linha do tempo assim, ó. Na década de 70, 80, se pegava as pessoas, quem que era o executivo que chegava, por exemplo, executivo de alto nível, presidente de uma empresa, era aquele executivo que vendia muito. O cara que mais vendia acaba virando um executivo, por quê? Porque vendia muito. Aí chegou ali na década de 90, tecnologia chegando, aí começou os executivos ser quem tinha mais o conhecimento técnico, começou a suprimir quem era o executivo de venda, porque falando, não adianta só ter lábia para vender, vai ter que ter conhecimento técnico para vender. Atualmente, se você pegar a Dell, outro dia eu vi dessas a Big Tech aí, as últimas 4, 5 posições de CEO, quem sentou foi o VP de RH que sentou na presidência, que virou CEO. Por quê? Porque sabe lidar com pessoas. Quem entende comportamento está ascendendo a executivos, a CCO, por conta de lidar com o ser humano. Assim, E nós falamos disso numa apresentação que nós fizemos, né? Do quanto a técnica ela é super importante, né? Com certeza, a gente precisa disso, mas
o relacionamento e a facilidade de você lidar com gente, hoje, ela está em primeiro lugar. A sem forma como dúvida. você lida com gente, a forma como você se relaciona, a empatia que você tem nas coisas, entendeu? Porque o técnico você vai estudar, vai aprender, Exato. você vai sentar ao lado de quem já está ali há anos fazendo, vai te ensinar. Agora, lidar com gente, ter empatia, você não ensina. A pessoa, ou ela tem essa qualidade, simples. desenvolve essa habilidade, Ó, ou ela não nasceu para aquilo, É sabe? muito mais fácil você pegar uma geração Z, alguém que é de geração Z, e falar assim, você tem que aprender isso. Ele aprende, ele vai aprender, entendo? Ele vai aprender. É muito mais fácil ele aprender algo do que ele mudar o comportamento dele. Exato. Então é muito mais difícil, né? Porque né, o técnico você vai, se você pegar um geração Z e desafiar, você tem que aprender. Não, se você aprender isso, se você se sentir desafiado, ele vai aprender. Então, agora, às vezes você não consegue mudar o comportamento dele. É mais difícil mudar o comportamento. Lógico, né? Então, com tem muito. certeza. Por isso que Com tem certeza. esse movimento como é que a gente pode dizer? O movimento de você estar atualizando todo o seu banco de talentos das empresas, né? As pessoas, não é nenhum banco do pool de talentos, tem para todos os lados os desligamentos e as contratações, para todas as gerações, principalmente as que estão entrando, que é necessário e que eu já vi muitas não darem certo. Tem muitas que são, muitas pessoas dessa geração que são sensacionais, querem trabalhar. Eu já vi vocês falando, me vieram nomes na cabeça. Pessoas que querem ganhar dinheiro, pessoas que querem propósito, trabalhar com propósito, pessoas que dão valor à qualidade de vida, assim como tem pessoas que não querem nada fora do Brasil. Tem de tudo. A gente está falando da geração mais nova, assim como as gerações que têm mais experiência. Eu vejo pessoas se renovando o tempo todo, que é o caso Tempo todo, que eu acho que é o caso dessa mesa aqui, por Uhum. exemplo. Isso. Então não tem como a gente generalizar. E Não tem dá. pessoas que de fato vão ficar para trás. Eu acho que toda geração tem o seu grande desafio ali para se manter no Sim, mercado. sim, Essa é a grande realidade, né? Exatamente. E essa realidade para se manter no mercado, ela está hoje muito ligada ao que a gente acabou de falar, relacionamento, Uhum. a forma como você lida com Isso é todos importantíssimo. e o aprendizado contínuo que a gente mantém. Porque sem isso, a gente não consegue acompanhar a velocidade também, Eu né? diria que nessas gerações, esse comportamento da relação com as pessoas, elas são bem diferentes, né? Sim, E a gente percebe isso, né? Agora está até mais difícil por conta do modelo híbrido que a gente vive, que você tem que muitas vezes você tem que se relacionar com o cliente através de uma videoconferência, né? E às vezes ele não abre a câmera. E várias aí, vezes. E o pessoal, o time de tecnologia tem uma mania de não abrir a câmera. Como é que eu então, tô? esse é um ponto Desculpa, que mas me incomoda muito. você não eu- tá errado, eu me incomodaria também. Me Me incomoda incomoda demais. E eu acho que isso, todas as gerações abaixo têm dificuldades, né? Porque a gente viveu eu vivi uma época de muito contato, a relação com as E pessoas. acho que E na todos minha nós área, dessa né? mesa aqui, né? Na minha área Muito era contato. muito. Eu vivia dentro das empresas. Então, eu aprendi a ouvir, né? Que quem começa a carreira como consultor, ele tem a mania, primeiro que você vai, coisa que você vai fazer quando você vai visitar um cliente é ouvir, né? Eu tinha um slide que eu treinava o meu pessoal, o primeiro slide era uma orelha. Assim, gente, vocês têm que ouvir, né? Porque a pior coisa que tem é o cliente, você recebe uma empresa Uhum. e essa empresa chega lá, nem está ouvindo as suas dores. Ele já chega, olha, nós fazemos isso, entregamos isso, nós temos uma equipe boa e a metodologia nossa é tal. Quer dizer, escuta primeiro o que o cliente tem para falar. Então, eu acho que as gerações hoje, principalmente a Z, ela tem aquela necessidade né, de mostrar ali, e ela não escuta muito o cliente ali na hora. Ela até, se é uma videoconferência, eles todos de câmera fechada. Você tem que. Então, eu gosto, né? Como é que você vai fazer a leitura, né? Às vezes quer. Eu não consigo discutir com o cliente, né? É a mesma coisa que quando você está numa reunião e a pessoa começa a falar, olhar para você e começa a fazer assim, que nem você está fazendo aqui agora comigo. Uhum. Você está me estimulando e eu Sabe, vou existe uma melhorar confiança. mais a minha articulação contigo. Então, eu vou
me entusiasma, então, né? O que que eu posso fazer por você aqui? Então eu começo a perceber uma conexão. Por quê? É uma expressão corporal, né, que Sim. você avalia ali naquele momento que você tem que aproveitar ali o momento para você vender o seu peixe, né? Isso E aí. quando você está numa videoconferência, e essas outras gerações, elas não estão dando muita importância para essa coisa, não. Não, eu vim fazer aqui a videoconferência, o objetivo é ouvir o cliente aqui e nós vamos discutir o escopo do projeto aqui. É ponto final. Não tem esse negócio, peraí, eu vou ouvir, mas por que que, né? Por que que a pessoa estava de lado ali, não estava nem aí para ela? Não vai ficar prestando atenção nesse Faz a tipo leitura, né? de leitura de corpo Comportamento. ali, né? Eles não têm essa visão. Já o Baby Boom já tem essa coisa, né? A Pô, percepção você mais gostou? Eu falei, não gostei. O pessoal tava ali direto, pega o celular, tava ouvindo ali, conversando. Quantas vezes você já ficou bravo quando você chegou numa reunião num cliente e você falando e a pessoa que está lá para te receber estava no celular, né, mexendo ali e tal, e punha assim e continuava ouvindo. Quer dizer, aquilo me incomodava, aquilo me incomoda, né? Agora, é uma reação para cada geração. Sim, Cada sim. geração tem uma reação. A geração Z tá nem aí. Não, ele não ouviu, mas o mais importante, eu fiz o meu trabalho aqui, eu peguei o que tinha que mapear nessa conversa, está aqui a documentação, está perfeito, né? Os millennials eles já são mais, um pouco mais, se relacionam um pouco mais, Sim. se relacionam um pouco melhor. Eles têm uma socialização melhor nessas horas, né? Mas eles perdem alguma coisa no que os Zs são mais, Sim. eles são mais objetivo, pegou todas as informações que ele precisava e colocou. O Millennium, eu acho que ele nem anotou, mas ele sabe, depois ele chega e Agora, ele vai recuperar o que ele ouviu. isso Bacana. que você trouxe, minha irmã trabalha PMO, líder de projetos para a ANAC. E ela tinha 3, 4 meses, quando vou visitar ela mora em Brasília, e aí 3, 4 meses ela está em algumas reuniões assim, tudo de câmera fechada. Eu falei, que é isso aí, Luciano? Ninguém abre essa câmera, não? Ah, tem 3 meses eu não conheço nem a cara de fulano. Eu falei, oi? As pessoas nem conhecem assim, eu não sei hoje, né? O rosto uma da Hoje, outra, Já porque pensou? são os devs, né? Os não precisa me ver. Basta eu Desenvolvedor. entregar. Olha que loucura. esse é o nosso Então, É o isso me time, mundo né? de veio vocês. muito. E aí, na empresa que a gente trabalha, a gente fez um Os movimento. Dev Z, né? Os Dev geração Z. É. A gente fez um movimento que a gente tinha 2 vezes a gente ia para a empresa. E aí, quando começou a falar de 3 vezes, mas foi uma grande confusão, porque ninguém queria, né? E aí começou a orientação, olha, tem uma orientação, todos os executivos desceram para as equipes, por favor, mantenham as câmeras abertas. É inadmissível a gente ficar com a câmera fechada. Então, acho que isso aí que veio de cima, agora a gente está falando de uma empresa que tem uma cultura estabelecida, isso é assim, não que a menor não tenha, mas é diferente, eles fazem um trabalho, tem o RH imenso na área de gestão de pessoas. Então, a gente foi trabalhando, a gente não, porque muita gente teve que fazer isso até vir o terceiro dia. Até vir o terceiro dia, que até hoje o pessoal reclama, mas já está se adaptando, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Eu dei essa volta aqui para falar que tem alguns comportamentos também que a gente precisa incentivar. Tem que trabalhar de casa, mas também tem que aqui, ó, olho a olho, O tete a equilíbrio. tete. Isso é o Concordo. equilíbrio. É o equilíbrio. Andréia, a gente sempre fala que ela é um exemplo de network. A gente, inclusive, tem um talk, uma palestra que a gente fala de netweaving, que não é evolução, mas é uma abordagem do networking que você vai buscar conexões genuínas. Eu estou preocupada mais primeiro em fazer por você, Uhum. né, e gerar uma relação genuína que no futuro, se eu tiver numa madrugada morrendo e precisar de ajuda de alguém, de repente eu vou ter você para me ajudar e vice-versa. Então é construir relações. Mas para isso eu preciso sair da câmera, da frente da câmera, eu tenho que fazer o presencial que as pessoas não querem mais. Então, Que é a importante, gente né? tem essa geração que é mais antiga, tem coisas boas para trazer, porque a gente precisa resgatar isso, porque está tudo muito e não tem melhor nem pior. Pode ser que seja, o meu discurso pode ser muito um discurso de uma pessoa que tem mais maturidade do que as gerações mais novas, mas eu não sei, você que tem filho da geração Z, a gente fica preocupado, né? O maior desafio, acho que nosso, tanto da Z quanto da Baby Boomers, é você criar o ambiente para atraí-los de volta. Não, eles não vieram porque foi, aí teve que ser uma imposição, o que é ruim, né? E o amigo falou assim, o cara não abre a câmera, é ruim, péssimo.
Por outro lado, é um cara que só ele conhece aquela tecnologia. Você entendeu? Entendi. Eu entendo. Ele é rápido, Aí- consegue desenvolver muito rápido. A gente A geração produtividade uma total. coisa que eu noto pelas minhas filhas, elas não têm bloqueio, né? A geração Z não tem muito bloqueio. Ela, tipo assim, às vezes você pegar um milênio ou tal, fala, cara, tem que resolver isso aqui. Fala, não, não dá. Não, isso não dá pra resolver, não. O Z não tem isso. É isso? Tá bom. Ele não tem um preconceito que aquilo não dá pra resolver, né? Fala pra minha filha, Maria Eduarda. Ela fala 3 idiomas fluente, ela nunca foi numa escola de idioma. Só que ela nunca teve bloqueio. Eu falei assim, ó, você tem que... Ela estuda Ela e estudou, ela falou, eu fui aprende. estudar, e ela foi estudar. Eu falei, não, que ela não tinha um bloqueio. Eu falei, não, entendeu? Então, eles não têm bloqueio. Isso é muito bom. Só que ela tem outro lado, que ela tem que desplugar, porque ela tem hiperfoco o tempo inteiro. Ela fica ela pega, ela para ali, senta, ela fica. Aí você tem que desplugar ela do hiperfoco, que só salário daquele hiperfoco, quando tá com as primas, quando tá com as amigas, não sei o que, não sei o que. E às vezes dentro de casa você desliga aí e vem, né, em Sim. casa. Então, E o híbrido, Entendi. ele é, vocês talvez saibam melhor do que eu, mas o híbrido é difícil uma empresa tirar o híbrido hoje, porque isso que atrai essa geração, né? Não dá Uhum. para você tirar agora, é presencial, e vocês não, é talvez, aquilo, né? é aquilo. O É que isso. que te dá Concordo. prazer é isso? Então, É. ok, vai ter que ser o prazer e a obrigação. Isso, E aí vocês você É o vai equilíbrio que nós de alguma falamos. forma. Agora, tem uma coisa também que nisso tudo vale a pitada, é que o que mostrou, né? Nenhum ambiente morno tem transformação. Nenhum ambiente morno tem transformação. A galerinha da Z que acaba fazendo uma área ferver e transforma e traz inovação. Verdade. Empresas às vezes criam produtos por conta de um ambiente, naquela fervura do ambiente, Sim. molecada nova, o cara fala, não, meu. O diretor falou assim, não, molecada disso dá pra fazer, molecada dá pra fazer, e agora? Dá pra fazer. A Sabe- molecada vai e faz, fala assim, cara, deu pra fazer. Isso é bem, É. isso é muito legal. Sabe uma Isso é coisa legal. que talvez essa geração faça, que eu tenho visto uma empresa que veio com esses jovens que eu comentei, pessoas que são geração Z, que são os empresários, né? Uhum. De tecnologia, eles começaram a provocar e a incomodar os grandes executivos na empresa, mas incomodar, porque não dá, porque vinha uma série de não dá, não pode, aí TI, né? E tal, e pessoas que já sempre foi assim e não vai mudar, e falar de mudança de tecnologia, isso não é possível. Essas pessoas, elas provocaram porque eles tiveram aval de quem está aqui em cima para fazer uma provocação e aí ferveu esse ambiente também por incomodar, para tirar a gente da zona de conforto. E é incrível, eu acho que talvez essa tua colocação sobre ferver o ambiente vai nessa linha pelo que eu vejo também. Porque gera o incômodo, a gente não quer ficar para trás, né? Eles tocam Isso fogo. aí. A diferença é que precisa da geração Baby Boomer e da X para a gente sabe controlar o fogo. Mas deixa eles tocarem fogo lá, e aí é mais fácil a Maravilha. gente segurar, né? Nós vamos segurar do que deixa. Ai, muito bom. Acho que a gente Bom, acaba nós passando por tudo, né, Vera? Passamos, nós estamos aqui no finalmente já, É. né? Mas tem uma pergunta que eles não responderam pra gente. Diga aí. Qual a geração que vocês mais gostam de trabalhar? Ah, verdade. Laura. Ou pode Começa. ser, ou uma é Começa. complemento da outra Quero ver também. essa Eu, resposta. eu, Gostei. na minha opinião, é o Z. Por que o Z? Porque o Z, eu comentei agora há pouco, ele é rápido, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma qualidade que a gente não tem, que é, ele faz as coisas rápidas, ele tem uma, vamos dizer assim, objetividade Uhum. maior do que o Millennium. E apesar de que você tem que administrar algo que você tem que transmitir para ele, e ele acha que ele já tem o conhecimento suficiente para fazer, apesar desse desafio, mas eu prefiro ele porque ele é um pouco mais autêntico no Perfeito. retorno. Tá. E eu gosto de trabalhar com gente Concordo. autêntica, que tem que ser, falar, botar na mesa, olha, isso aqui não tá legal. Não E às, gostei. Bacana. e às vezes ele. Eu também gosto assim. Não, Às vezes não ele é uma confronta crítica mais. ao Millennium. Não, mas É é que o importante. Millennium, ele tem uma... Ele pensa 2, 3 vezes antes de falar que não tá legal. Ele não vai falar mais na lata como fala o Z. Então, ele fica rodeando um pouco mais. Ele fala, mas ele rodeia um pouco mais. Não que seja um problema, tá? Compensação, o Millennium,
assim, se for para ir comigo num cliente, eu prefiro levar o milênio, porque ele se comporta melhor. Que é o ambiente. Ele se comporta melhor. Então, Porém, a Z executa mais rápido. a Z ele tem uma objetividade na entrega melhor, né? Ele fez, terminou, tá aqui. Ele tá olhando para você e perguntando o que mais tem que fazer. Eu concordo plenamente. Bacana. Precisa dessa oxigenação da Z, eu também prefiro a Z. A Z, ela confronta um pouco, que é bom. Às vezes Chega você confrontado. delega e aí você tá esperando que aquele que você Confronta delegou fala assim, não, mas por que não o caminho A, o caminho B e o caminho C? Então o Z ele fala assim, não, você falou isso, mas ó, tem essa e outra alternativa. Então ele confronta, ele não baixa a cabeça para tudo, ele confronta, ele questiona. Isso te ajuda a refletir. Eu também gosto muito dessa questão. Mas eu acho que de tudo que a da gente Z. falou aqui, a gente está, veja se ok, né? Deixar para o público que não é só a geração Baby Boomer e X, não é só a geração Acho que é o mix. milênio e Z. Mix, é o É calor. o mix É um de mix, tudo, né? é um mix Hoje, e o importante aqui é um saber pensar diferente, o outro é saber o controle da situação no momento certo, ou seja, é um complemento de não, e verdade. tem uma outra coisa, André. Sabe Né? o que está acontecendo? As pessoas que estão trabalhando no outro lado, que são os clientes que a gente tem, Sim, elas também têm várias gerações. com certeza. Sim. Não é? Por exemplo, eu tenho que convencer um cliente que tem 35 anos de idade. Certo? Tem gente que, assim, está sendo sênior já com 28, 25, né? Então, assim, o mercado, o mundo corporativo, ele está numa velocidade muito maior, né? Eu vejo Sim, pelo que eu escuto, né, no churrasco da minha casa, porque eu tenho uma Z, todas as gerações, né? todas as gerações estão lá, e aí eu vejo, E o pô, Rafa é o cara quê tem, agora? o Rafa é meu neto, né? O Rafa é meu neto. Que geração que acho que não Acabou é a Alfa, Z? Não sei, Não é né? alfa, acho que é alfa. Alfa, Acho que Eu Alfa, não, Alfa é uma antes, são quem já está com 15, 16, tá ali, né? Nossa, O esse Rafa pessoal tem 2 anos e meio. O Rafa não, eu não sei qual é o nome. Também Depois a muito gente bom. vai descobrir, né? Porque a gente não Na- chegou neles, né? na- Mas com certeza ele já pega o celular e já fica fazendo assim, né? É Eu impressionante. espero que eles que venham mudar o mundo É isso também. aí. São eles que vão mudar, né? Eu acho que um pouco disso aí é um pouco filosófico, né? Mas assim, é igual um ambiente familiar, né? Às vezes você tá lá no ambiente de família, se perguntar pra minha mãe, 73, 74 anos, mãe, o que você mais gosta do almoço de domingo? Ela falou, tá com as netas. Porque tal, o jeito que elas falam, o jeito que elas brincam. E eu falei, mãe, o que você mais gosta na vida? Ela falou, gosto de cheiro de bebê. Porque eu falei, meu, não tem nada que nem o cheiro de bebê, cheiro de bebê. Aí você pergunta para minhas filhas, o que vocês mais gostam no almoço de domingo? Da comida da avó. Então, você entendeu? Sim. Tem coisas tem uma que relação muito só a forte, né? avó tem. Ah, o que você gosta? O pé de moleque que a avó faz. Porque só a avó sabe fazer esse pé de moleque. A avó não sabe mexer no iFood. Graças a Deus que a avó não sabe. Sacou? Perfeito. Ela falou, graças a Deus que a avó não sabe mexer no iFood, que senão ela ia pedir. E a gente ia comer a aquela gente não ia comer isso. Então, Você vê é que isso. famílias mantêm isso e é algo muito bacana, né, gente? Porque a gente tradições que a gente traz e que a gente leva para a vida. Né? Memória afetiva, né? É que a memória gente- afetiva, exatamente. Bom, muito bom. Acho que a gente não vê a hora passar, né? Não vê a hora passar. Gente, deu 1 hora e. Já Mas- deu, né? É, Tem que isso cortar aí. muita coisa aí. Não, Não, de nada. jeito nenhum. Mas legal. Foi muito, muito bom Muito receber bom. vocês aqui. Obrigado. Eu quero agradecer de novo. Estamos Espero aceitando que o vocês desafio possam aí, pode voltar. trazer os Vamos trazer, vamos milênios. fazer. Isso. Vamos Vamos fazer conversar. A gente bate- tem aqui, ó, bate-papo. Tem né? a gente tem um espaço deles, aqui tem uma arquibancadazinha pequena, a gente coloca 3 de um lado, 3 de outro. Isso. Eu quero E só ver. vai, troca. E troca Desafio sempre, lançado, hein? e troca sempre Põe o produtiva, né, intermediador gente? para não.
Eu Pra já não tô dar- treinado. Põe um baby boomer ali pra... Eu estou sendo treinado pela minha assistente Virtual. a Sofia, Sofia? porque eu falei para ela que ela tem que ser tipo uma Z, assim, né? Tipo a minha filha. Minha filha manda em todo mundo lá em casa. Então ela fala na lata, assim. Então eu já estou legal. treinado pro dia que vocês chamarem eles. Legal. E sensacional você buscar essa forma de aprender. É, né? Sensacional. de lidar com, assim, esse é um dos temas que eu carrego para mim, é trabalhar as diferentes gerações, né? Eu vou na cerveja lá do futebol, eu só falo na linguagem deles. Aí eu vou almoçar com a galera aqui da ICO, né? Eu vou na linguagem deles. Então é essa aqui, eu fico pesquisando Transita sobre em como todas as conversar gerações. na mesma linguagem, né? Então Tá certo. é a minha forma. Acho que Muito para bom. fechar esse episódio aqui, né, Débora, e você se despedir aqui do nosso público, aqui não tem melhor e nem pior. Acho que a gente Não. espera que É esse isso. caldeirão Aliás, de gerações é. entregue tudo o que a gente É quer isso para ter um aí. futuro melhor, o que É a gente isso aí. acredita. É isso Então, aí. nós aqui somos eternos aprendizes. A gente espera que essa geração chegue mais aberta para ensinar e para aprender também, e que essa troca possa revolucionar o mundo, porque a gente está precisando de uma grande mudança isso aqui, aí. né? É isso. Exatamente. Muito bom. Bom, e que vocês possam seguir as nossas páginas nas redes sociais. Lembrando que nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Face e em breve também no Spotify. No Face? Muito. É tudo, né? A gente passa em tá. em Porque todos a os gente. Aí, canais. tá vendo? A minha Todas as geração. plataformas. Todas Eu as já não plataformas. acesso mais o Face, olha só. Então, eu ainda sou Acesse o X, Face. eu acesso. Ela já pegou, já deu Face. Né? Mas que todo mundo possa curtir, compartilhar, tocar o sininho e continuar com a gente aqui nos isso aí. nossos Segue com- próximos episódios. Obrigado, Obrigada, Eu gente. acredito que agradece, foi Muito ótimo. bom. Liga o Obrigada. flow. Liga o flow, gente. Tchau, tchau. Essas Obrigada. meninas aqui são porreta.